Você já ouviu dizer que Lilith foi a primeira esposa de Adão? Que Gênesis relata não uma, mas duas criações diferentes da humanidade, e que Eva teria sido, na verdade, uma substituta? Essa teoria tem se espalhado cada vez mais, especialmente por meio de filmes, livros e até mesmo rodas de conversa entre cristãos. Mas será que a Bíblia realmente diz isso? E se não diz, de onde saiu essa ideia? Hoje, nós vamos investigar esse tema a fundo. Vamos voltar ao hebraico original, ao contexto histórico e às Escrituras, para descobrir, com clareza e verdade, o que a Bíblia diz sobre a criação do ser humano, e se há qualquer menção legítima a uma mulher chamada Lilith como esposa de Adão. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre sua forma de ler os primeiros capítulos de Gênesis. Olá! Você está no Revelando o Passado. Se curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. A teoria de que Lilith teria sido a primeira mulher de Adão não nasceu da Bíblia. Ela surgiu séculos depois, em textos místicos judaicos que nunca fizeram parte das escrituras inspiradas. Um desses textos é o chamado Alfabeto de Ben Sira, um escrito medieval do século X, recheado de sátiras, lendas e elementos mágicos. É lá que Lilith aparece como uma mulher criada do pó, ao lado de Adão, mas que teria se recusado a se submeter a ele, por isso, fugido do Éden. Ela é descrita como rebelde, sensual e indomável, e, após abandonar Adão, teria se tornado um espírito maligno. Essa versão, porém, jamais aparece na Torá ou em qualquer livro do Antigo Testamento. A figura de Lilith também foi adotada no Zohar, um dos principais textos da Cabala, a vertente mística do judaísmo, e ao longo do tempo ela passou a ser vista como símbolo de liberdade feminina por alguns movimentos modernos. Mas tudo isso está fora do escopo bíblico. Lilith, portanto, é um personagem das lendas pós-bíblicas, e não uma figura das escrituras inspiradas por Deus. E o mais interessante, quando você olha para o texto de Gênesis com atenção, percebe que essa teoria não só é infundada, como também contradiz a própria estrutura narrativa do livro. A maior base usada para sustentar a existência de Lilith como primeira mulher é a ideia de que Gênesis apresenta duas criações distintas da humanidade. Uma no capítulo 1, onde Deus cria o homem e a mulher ao mesmo tempo, e outra no capítulo 2, onde Eva é formada da costela de Adão. Mas será que essa diferença indica uma duplicidade? Não. O que temos em Gênesis 1:26 a 27 é uma descrição panorâmica da criação, uma visão geral do sexto dia, em que Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, abençoando-os e lhes dando domínio sobre a terra. Já em Gênesis 2, temos uma ampliação, uma espécie de zoom na criação do homem e da mulher, com detalhes mais profundos e íntimos. Esse é um recurso literário comum na tradição hebraica. Primeiro apresenta-se o todo, depois detalha-se a parte. A ideia de que são duas histórias distintas é um erro de leitura, fruto de uma mentalidade ocidental que espera a cronologia rígida em toda a narrativa. O autor de Gênesis não está escrevendo com mentalidade moderna. Ele está organizando o texto para ensinar verdades espirituais e existenciais profundas, e não para seguir um esquema jornalístico de começo, meio e fim. Quando entendemos isso, percebemos que a criação da mulher em Gênesis 2 não contradiz Gênesis 1, mas complementa e enriquece aquela primeira descrição. Para entender isso ainda melhor, precisamos olhar para o hebraico original. Em Gênesis 1:27, o texto diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O termo usado para homem aqui é Adão, que, nesse contexto, é um termo coletivo, ou seja, representa a humanidade, e não apenas o indivíduo chamado Adão. Já os termos homem e mulher no final do versículo são Zakar e Nekeva, referindo-se ao gênero, não a nomes próprios. Isso significa que o versículo está dizendo que Deus criou a humanidade com suas distinções sexuais, não que ele tenha criado duas pessoas específicas, Adão e Lilith, ao mesmo tempo. No capítulo 2, quando Deus forma Eva, o texto é muito mais detalhado. Primeiro, Deus forma o homem do pó da terra, Adão do Adama, e só depois cria a mulher, a partir de sua costela.
Mas o termo hebraico ali usado é tsela, que também pode significar lado, como em lado de um edifício ou lado de um altar. Isso sugere que Eva não foi feita apenas de uma costela literal, mas que foi tirada do próprio lado do homem, o que reforça a ideia de igualdade essencial e não de inferioridade. Adão reconhece isso quando diz: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Ele não vê Eva como uma substituta, mas como parte de si mesmo. Não há espaço aqui para uma Lilith esquecida ou substituída. Alguns, no entanto, afirmam que há sim uma referência a Lilith na Bíblia, mais especificamente em Isaías 34.14. Esse versículo, em algumas traduções antigas, menciona uma figura chamada Lilith ou Lilith. Mas o que ele realmente diz? Em primeiro lugar, Isaías 34 é uma profecia contra Edom, descrevendo um cenário de completa devastação. Animais selvagens, criaturas simbólicas e espíritos do deserto são usados para ilustrar o caos. O termo hebraico ali traduzido por Lilith é Lilith, que aparece somente nesse versículo em toda a Bíblia hebraica. E o que significa Lilith? O mais provável é que se refira a uma criatura noturna, uma espécie de coruja ou espírito do deserto, derivada de mitologias babilônicas. Não é uma mulher real. Não é uma figura histórica. E, com certeza, não é uma referência à esposa de Adão. Muitas traduções modernas optam por criatura noturna ou espírito da noite, e com razão. Portanto, usar Isaías 34.14 como base para sustentar que Lilith existiu é forçar uma leitura completamente fora do contexto. Quando olhamos para o texto de Gênesis com atenção, vemos que Deus criou Eva como uma solução perfeita para a solidão do homem. "Não é bom que o homem esteja só", disse o Senhor. E então ele forma a mulher, não do pó como o homem, mas do lado de Adão, uma construção teológica rica, que aponta para unidade, parceria e complementaridade. Adão reconhece Eva como parte de si, e a Bíblia a apresenta como mãe de todos os viventes, não como uma substituta, não como um plano B. Toda a estrutura bíblica, da criação à redenção, trabalha com a ideia de unidade entre homem e mulher, e qualquer doutrina que busque introduzir uma mulher anterior, uma rejeitada ou excluída, não encontra apoio no texto sagrado. Pelo contrário, distorce a beleza do plano original de Deus. Mas então por que essa teoria ganha tanta força hoje em dia? A resposta está no poder da cultura e da simbologia. Lilith se tornou um ícone moderno. Séries de TV, músicas, HQs e até movimentos sociais passaram a ressignificá-la como símbolo de rebeldia, independência e oposição à figura masculina. Ela se transformou em arquétipo da mulher que não se curva. Por isso, acabou sendo adotada por correntes feministas e esotéricas. O problema é que, ao fazer isso, muitos começaram a misturar mitologia com doutrina, lenda com revelação. Quando tiramos nossas conclusões espirituais de fontes fora da palavra de Deus, corremos o risco de construir doutrina sobre areia, e não sobre a rocha sólida das Escrituras. E é por isso que esse vídeo é tão necessário, para ajudar você a discernir o que vem de Deus e o que é apenas invenção humana. A verdade é clara e libertadora. A Bíblia não apresenta duas mulheres para Adão. Ela apresenta uma única narrativa da criação, com um panorama geral seguido de um detalhamento específico. Lilith não aparece no Gênesis. Sua origem está em textos tardios, apócrifos e místicos, que não fazem parte das Escrituras. A única mulher criada por Deus para Adão foi Eva, formada do seu lado, para ser sua parceira, igual em essência, distinta em função e essencial no plano divino. E é por isso que, ao invés de nos prendermos a mitos modernos, devemos nos apegar à palavra que é viva, eficaz e eterna. Se esse conteúdo esclareceu suas dúvidas e fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Curta, comente e se inscreva no canal para não perder os próximos temas. No próximo episódio, vamos explorar uma das passagens mais misteriosas da Bíblia, Gênesis 6, quem eram os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. Você não vai querer perder. Até lá!